Hoje vou contar uma história épica que foi o alicerce mental da criação de uma cidade épica. Eu falo de Roma. Provavelmente você já ouviu falar de Roma, a cidade que é a capital do país, que abriga uma das 7 maravilhas do mundo. A cidade de Roma provavelmente nunca foi fundada de fato, e sim se desenvolveu, mas desde os tempos antigos existe uma lenda que foi contada de geração em geração. A história de Rômulo e Remo, os irmãos gêmeos que foram criados por uma loba. Em meio a lendas de deuses e figuras mitológicas, Rômulo e Remo personificam valores fundamentais da civilização romana, como a bravura, a fraternidade e a ambição. A história de Rômulo e Remo é apenas uma entre muitas lendas e mitos que povoam a antiguidade. Nesse universo mágico, lendas transcendem a realidade, fundindo-se com a história e a cultura de um povo. Para os antigos romanos, acreditava-se que seus destinos eram entrelaçados com os desígnios divinos dos deuses do Olimpo. A lenda de Rômulo e Remo, com seu nascimento miraculoso e conexão com o deus Marte, captura a essência dessa relação entre o mundo humano e o divino. O cenário é a região onde hoje encontra-se a majestosa cidade de Roma, banhada pelas águas sagradas do rio Tibre. Foi aqui que a lenda teve início. Segundo a lenda, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram da união de uma mortal, Reia Sílvia, com o deus Marte, o poderoso deus da guerra. Reia Sílvia, uma princesa da linhagem real, teve seu destino entrelaçado com forças divinas, destinada a dar à luz Aos, fundadores de uma das maiores civilizações da história. Entretanto, o destino dos recém-nascidos tomou um rumo inesperado quando foram abandonados em uma cesta à deriva nas águas revoltas do rio Tibre. Reia Sílvia era filha do rei Numitor de Alba Longa, uma antiga cidade que estava sob o domínio de seu irmão Amulio. Amulio usurpou o trono e, para garantir que Numitor não deixasse herdeiros que pudessem reivindicar o trono no futuro, ele ordenou que a filha de Numitor, Reia Sílvia, fosse feita sacerdotisa de Vesta, a deusa virgem do fogo. Isso significava que Reia Sílvia seria obrigada a manter a castidade e não teria filhos. No entanto, a lenda afirma que Reia Sílvia concebeu gêmeos, Rômulo e Remo, de forma divina com o deus Marte. Quando Amulio descobriu a existência dos gêmeos, temendo que eles pudessem um dia reivindicar o trono, ele ordenou que fossem abandonados às margens do rio Tibre para perecerem. É nesse ponto da lenda que entra em cena um dos elementos mais marcantes e enigmáticos: a figura da loba que encontrou os gêmeos e os amamentou como se fossem seus próprios filhotes. A loba, reverenciada como um animal sagrado na cultura romana, representa um símbolo poderoso e um elo entre o mundo divino e o mundo mortal. Rômulo e Remo estiveram sob a proteção amorosa da loba, em meio à beleza selvagem da natureza que os cercava. E foi durante esses anos que adquiriram habilidades essenciais para a vida que os aguardava. A loba, com seu instinto maternal, cuidou dos gêmeos com carinho e proteção, amamentando-os como se fossem seus próprios filhotes. Esse ato simbólico ressoou ao longo dos séculos, reforçando a relação íntima entre Roma e a figura mitológica da loba. Posteriormente, um pastor chamado Faustulo e sua esposa, Acca Larentia, encontraram os gêmeos e os criaram como seus próprios filhos. Quando Remo tornou-se adulto, se indispôs com pastores vizinhos, estes o tomaram e levaram à presença do rei Amulio, que o aprisionou. Por conta de tudo isso, o pastor Faustulo contou a verdade para Rômulo, dizendo de quem eram filhos. Rômulo, então, decidiu que iria resgatar Remo e reuniu os seguidores e os convenceu a ajudar. Eles conseguiram libertar Remo e então mataram Amulio. E assim o reinado de Alba Longa foi entregue a Aos gêmeos pela própria população. Porém, eles preferiram restituí-lo a Numitor, o avô deles, pois iriam fundar uma outra cidade. Os irmãos entraram em desacordo sobre qual seria o local ideal. Enquanto Rômulo escolheu a região do Monte Palatino, Remo optou pelo Monte Aventino. Como não chegaram a um consenso, os irmãos optaram por decidir através de um auspício,
que consiste no ato de observar as aves para receber resposta mediante um sinal dos deuses. Rômulo afirmou ter visto 12 pássaros sobre o Monte Palatino, enquanto Remo afirmou ter visto 6 sobre o Monte Aventino, o que significou a vitória de Rômulo. Depois de determinar o local para a construção da nova cidade, Rômulo iniciou a edificação de uma muralha ao redor do Monte Palatino. No entanto, Remo não estava satisfeito com essa escolha e frequentemente zombava de seu irmão, chegando até a subir nos muros em construção para zombar dele. Isso gerou um grande desentendimento entre os dois, e Rômulo, furioso com a provocação de Remo, acabou por cometer um ato terrível, tirando a vida de seu próprio irmão. Após isso, Rômulo fundou a cidade e a nomeou como Roma em homenagem a si mesmo. Existem várias versões do mito de Rômulo e Remo, com variações nas histórias sobre sua infância e como eles fundaram Roma. Algumas versões atribuem uma maior importância à intervenção divina, enquanto outras enfatizam elementos mais humanos. De acordo com a tradição romana, a cidade de Roma foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. Essa data é conhecida como a data de fundação de Roma e os romanos celebravam o aniversário da cidade neste dia. A loba que amamentou Rômulo e Remo é um dos símbolos mais icônicos de Roma. Uma estátua de bronze conhecida como a Loba Capitolina representa esse evento e é uma das esculturas mais famosas do mundo antigo. As imagens de Rômulo e Remo amamentados pela loba também foram usadas em moedas romanas antigas como um símbolo de Roma. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo incrível!